Voltamos com Segurança em Foco e agora com a presença do Dr. Magno Moura, promotor de justiça, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Dr. Magno, iniciamos aqui a nossa conversa com o Dr. Roberto Moura sobre o uso obrigatório de câmeras e uniformes policiais em suas operações, cumprimento de mandados, etc. Qual a visão que o senhor tem dessa decisão do STJ para esse uso obrigatório? Maravilhosa. Nós sempre defendemos, inclusive como membro integrante do Conselho de Segurança do Estado, que as operações policiais sempre fossem gravadas, né? No uniforme, indumentária do policial tem que ter uma câmera para que isso possa prestigiar princípios da administração pública. Por exemplo, o princípio da publicidade. Os atos da administração pública devem ser públicos, nada mais público do que o policiamento ostensivo. O policial atender a uma ocorrência, para que não possa pairar dúvidas sobre a legalidade dos procedimentos e dos protocolos seguidos pelos agentes de segurança. Então, muitas vezes, o abordado fala uma coisa, o policial fala outra, ainda mais apoiado pelos outros integrantes daquela equipe policial, e fica muitas vezes difícil estabelecer uma prova, muitas vezes difícil de demonstrar que houve algum tipo de desvio de conduta por parte da abordagem policial, né? Então, nós sabemos que a Constituição, e isso vem só louvar os direitos fundamentais do cidadão, né? Todos nós temos essa esfera de direito, essa proteção constitucional, o direito à intimidade, à vida privada, à incolumidade, da integridade física, então a questão da honra, da sua imagem. Então, não pode, muitas vezes, o policial, num excesso, vamos assim dizer, e queremos acreditar dizê-lo, extrapolar a sua atuação e ferir direitos fundamentais. Então, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, do qual sou presidente, é um defensor disto há muito tempo, de que isso deve ser um programa padrão, um programa permanente nas forças de segurança, a utilização das câmeras. Como eu disse, isso louva o princípio constitucional da publicidade, da legalidade, da impessoalidade, dá mais seriedade às ações que a polícia desenvolve. Tanto protege o policial, que pode demonstrar que agiu dentro de um protocolo de atuação conforme aprendeu na academia de polícia, como também protege o cidadão, que tem como demonstrar se houve ou não algum excesso com aquelas imagens, com aquela situação. Essas imagens, doutor, já poderiam ser usadas na audiência de custódia? Certamente. Se houver dúvida quanto à integridade física, se foi preservado ou não, em relação à pessoa investigada, nós temos ali a imagem preservada para ser demonstrada. Isso tem que ser algo que certamente será regulamentado, contudo, deve ser, todas as operações, ela ter ali, ter o policial, seja civil, seja militar, gravando aquela operação exatamente para situações como essa. Há dúvida sobre o limite da atuação das forças de segurança, há excessos, vamos ver as imagens, como se seguiu os protocolos adequados de abordagem, de atuação, de operação policial, né? Eu dou como exemplo aquela catástrofe, de certo modo, que aconteceu no Rio de Janeiro. A Polícia Civil diz e tem um discurso, mas a população tem outro. Então, se nós tivéssemos as imagens, nós teríamos, assim, dirimido qualquer dúvida, né? A grande preocupação é na preservação dos direitos humanos, né? Hoje em dia se fala muito da truculência policial, da violência policial nas abordagens. Ontem, pasmem senhores, fiquei assim, bastante, eu diria até horrorizado, com uma cena de um advogado lá no estado de Goiás, que ele foi abordado pela polícia e o homem demonstrou que foi fisicamente, bateram muito nele, enfim, em uma abordagem policial, o governador de Goiás teve que dar uma declaração, mas eu diria assim que a salvação para demonstrar os fatos foi alguém que chegou lá e filmou aquela truculência policial que ocorreu lá no estado de Goiás. E aqui nós lutamos diuturnamente, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, para que as operações policiais aconteçam dentro de um protocolo que preserve exatamente os direitos fundamentais. Nós jamais o conceito e a abrangência da proteção dos direitos humanos é para proteger bandido. Isso não existe, né? Os direitos humanos estão exatamente para
proteger a segurança de todos, que seja aplicada a Constituição, que um protocolo de atuação seja seguido e que aquele que tem que realmente ser levado à delegacia, ser vistoriado, que assim seja, mas dentro de um protocolo que preserve os direitos fundamentais da pessoa humana. A propósito, doutor, essas mudanças são criticadas por policiais que comandam unidades operacionais. Há justa causa para as críticas? A justa causa para as críticas se pensarmos de uma maneira equivocada, como se esse policial fosse ingressar com essa câmera em um banheiro, algo que não irá ocorrer, como se esse policial fosse ingressar com sua câmera em sua residência, algo que não irá acontecer. Estamos falando de uma filmagem quando ele estiver em operação policial e não em outros aspectos da sua vida privada, tomando uma cerveja com os amigos, ao toalete ou qualquer ponto que seja privado. Estamos falando da atividade pública. E como o doutor Magno bem trouxe, a atividade pública ela é regida pelo princípio da publicidade dos atos da atividade pública. Então, para resguardar o policial, o bom policial, para resguardar o civil, os direitos humanos, os direitos mais caros que nós temos na nossa Carta Magna, a filmagem ela é essencial. Estamos falando também aqui, Flávio, de um problema enorme no nosso Estado. Vejam, em 2018, nós tivemos um quantitativo de violência letal policial no nosso Estado de 145. E, quando voltamos para 2012, recente, tivemos apenas 27 mortes por intervenção policial. Então, um crescimento de 244,4%. É um número assombroso, é um número grande, um crescimento vertiginoso. E isso precisa ser dado um devido basta. E, para isso, a gravação ela é essencial para proteger os bons policiais, para proteger a vida humana e para proteger os direitos básicos mais fundamentais que nós temos. Doutor Magno. E perfeitamente essa afirmação do nobre colega doutor Roberto Moura, né, ela é importantíssima. Por quê? Porque tanto no âmbito do Ministério Público, tanto no âmbito também do Conselho de Segurança, eu posso assim dizer, por integrar aquele conselho, e do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, há uma preocupação com os direitos básicos do cidadão nesses tipos de abordagem. Quando se fala em não, aqueles que têm um discurso de que não deve ter essas filmagens, certamente eu perguntaria assim, por que não deveria ter? Né? Querem atuar nos meios tradicionais e muitas vezes um tanto ortodoxos, por que seguir esse tipo de padrão? Né? A polícia não tem um padrão a seguir, isto é uma conquista do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito, né? Porque nada mais invasor à privacidade do cidadão do que ter sua casa invadida, do que ser algemado sem os devidos protocolos da súmula número 11 do Supremo Tribunal Federal, de ter um abuso de poder, que muitas vezes a imagem da pessoa é divulgada pelos meios de comunicação. Há certos agentes de polícia que quer serem midiáticos, expondo as pessoas. Isso constitui um crime. Isto é uma infração penal. Não só o rosto, a imagem, mas qualquer parte do corpo está lá, no artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade, no artigo 28. Então, os agentes de segurança que queiram mostrar para a comunidade que estão atuando, mas estão expondo as pessoas, estão ferindo direitos fundamentais dessas pessoas. É um bandido. Eles também têm direitos que devem ser observados e preservados. O Estado ele está acautelado, ele está preso, o Estado tem a custódia daquele preso, é responsabilidade do Estado. Porque se um agente de segurança extrapola os seus atos, a sua atuação, o Estado pode vir a ser acionado, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Nós vamos discutir esse tema específico, doutor Magno, e eu gostaria muito que o senhor aprofundasse logo depois desse aprofundamento das câmaras, para ver as câmaras sobre um novo ângulo. Sobre o ângulo da responsabilidade. Então, hoje nós já temos um projeto, houve o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos já procurou a Polícia Militar do Estado de Alagoas, o seu alto comando, na pessoa do seu comandante. Nós conversamos, o próprio comandante-geral da Polícia Militar, ele milita a favor da utilização dessas câmaras na indumentária dos policiais.
todo um processo administrativo está sendo feito, né, no âmbito de licitações e etc. E tem um prazo para isso, né? E tem um prazo para a implementação imediata. Qualquer tipo de incursão que seja assim dentro da casa na abordagem do cidadão tem que logo já ser gravado. Mas hoje, como um programa permanente de todas as unidades, ou um plano piloto de começar a acontecer em alguns batalhões da capital ou do interior, de já ter na indumentária, assim como a arma é uma indumentária, a algema, as insígnias, também ter a câmera na lapela do policial. Já se considera como um equipamento de proteção individual. É essencial para o exercício da atividade policial. Então, diuturnamente, sempre defendemos isso, enquanto membro da instituição Ministério Público e enquanto presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. Há uma feliz coincidência. A redução da letalidade policial no estado de São Paulo. O estado de São Paulo começou com 3 batalhões usando, depois esse número aumentou e há uma coincidência em todos esses batalhões na redução da letalidade. Como a Comissão de Direitos Humanos observa esse fenômeno, esse bom fenômeno? Apesar do curto tempo que nós temos, Flávio, para ser observado, observa-se uma correlação muito forte entre a implantação da câmara e a redução da letalidade. Então, verificando todos os aspectos que nós já debatemos aqui e observando o sucesso que isso vem tendo em São Paulo, observamos que é uma medida de extrema urgência, necessidade e sucesso. São Paulo vem demonstrando exitosamente como essa medida vem sendo uma medida qualificada para a redução da letalidade e para a qualificação da prova penal. Essa prova penal, e eu insisto nisso, Flávio, porque muitas pessoas reclamam da impunidade no Brasil. Reclamam, aquele indivíduo foi solto por uma declarada nulidade. Aquele indivíduo foi solto porque houve uma violência que não foi comprovada ou não houve. Então, essas pessoas que são legatárias do combate à impunidade também deveriam ser favoráveis ao uso da Câmara, porque o uso da Câmara vai garantir uma qualificação dessa prova para punir quem deve ser punido e para absolver quem deve ser absolvido. O senhor faz um prognóstico do uso dessas câmaras? Que cenário o senhor visualiza com o uso obrigatório? Certamente nós vamos observar um maior cuidado por parte das forças policiais na sua atuação no âmbito das residências das pessoas e também na sua atuação policial em tempo real. Até porque isso vai, desafogar a corregedorias de polícias. Para você ter uma ideia, a Corregedoria Geral da Polícia Militar hoje é abarrotada de processos com denúncias exatamente do excesso por parte do policial nas abordagens. Então, tendo a Câmara, isso liminarmente já seria dirimida sem precisar de todo um arcabouço burocrático ser acionado por parte do Estado para apurar muitas vezes uma situação que pode vir cair na falta de provas suficientes para demonstrar algum desvio de conduta por parte do policial. Então, as câmaras é de fundamental importância, né? Ela vai louvar, como eu disse, o princípio da publicidade, da legalidade, da impessoalidade, e vai trazer, assim, maior controle, vamos assim dizer, sobre as ações das forças de segurança nas abordagens policiais. Doutor Magno, existe também um fenômeno, uma mudança comportamental do abordado. Quando ele sabe que está sendo filmado, ele se contém, porque se a versão dele seria bem aproveitada, bem recepcionada como vítima, essa versão seria desmontada em razão das filmagens. Perfeitamente, né? Até o excesso por parte da pessoa abordada será demonstrado certamente quando ele assim vem a resistir a uma ordem policial, para que o protocolo de revista, de atuação da polícia naquele momento possa ser colocado em execução. Então, muitas vezes tem pessoas que querem enfrentar, assim, de forma bastante, eu diria assim, desrespeitosa até a própria polícia. E isso, com a filmagem, vai ficar demonstrado se o policial agiu de maneira correta ou não e os excessos praticados pelas pessoas abordadas. Doutor Roberto, o senhor acredita que há uma coincidência da baixa letalidade com esse comportamento também do abordado?
Os dois estão convergindo para esse resultado? Acredito que sim, Flávio. Acredito que sim. Principalmente pelo ponto em que filmar é uma garantia da legalidade do ato. Então, se eu garanto nessa legalidade, nesse tipo, eu percebo que o flagranteado ele vai ter um maior cuidado, porque sabe que tudo ali está sendo gravado e irá para o processo. E tudo ali se colocará contra ele, contra a sua versão. E uma filmagem, a gente percebe que essas câmeras, né, Flávio e doutor Magno, essas câmeras elas são invioláveis. Há toda uma codificação nessas câmeras que não poderão chegar a ser qualquer violação nelas. Não há edição. Não há edição, não há possibilidade de edições, não há possibilidade de burlar essas câmeras. Então, a codificação dessas câmeras ela é muito interessante no processo de garantia do policial e do flagranteado e dele também se colocar enquanto ser humano, cidadão, que deve respeitar a polícia, seja a polícia militar, civil, seja o próprio Ministério Público nos PICs. Então, isso tudo é muito importante para a conduta do próprio civil. Há muitas denúncias que chegam ao MP e ao Conselho sobre ações truculentas em Alagoas. Em que situações elas ocorrem? Sim, muitas. Os senhores não imaginam, são muitas, inúmeras denúncias, né? Nós sempre acionamos a Corregedoria Geral da Polícia Militar nesse aspecto. Essas denúncias realmente em maior número, é mais acentuado em relação ao policiamento ostensivo e lá na Corregedoria também já um reclamo, eu diria assim, de um excesso, de um volume muito grande dessas reclamações, porque, veja bem, quando se trata de um policial, de um oficial militar, sempre o mais graduado vai ter que apurar aquele menos graduado, o desvio de conduta do menos graduado. Então, isso significa que você vai ter que tirar um policial de uma atividade fim lá que ele estava realizando, para uma atividade meio burocrática, para abrir um procedimento adequado àquela circunstância de ocasião, para poder começar um processo investigativo de coligir provas, de ouvir pessoas para se tomar uma decisão. Então, isso leva um tempo, mobiliza pessoas, mobiliza a máquina do Estado e são inúmeras as reclamações. Eu creio que isso vai desafogar a Corregedoria de maneira, assim, exemplar, como aconteceu com a questão lá em São Paulo, que você citou, né? O batalhão partiu de um patamar alto de letalidade e se comemorou há uns 15 dias atrás, zero o percentual nesse sentido. Então, isso vai só beneficiar também a própria Corregedoria da Polícia Militar, que poderá se ater em situações muito mais graves, assim eu diria, para poder fazer um trabalho muito mais apurado. E as câmeras é uma prova, eu diria assim, uma rainha das provas, eu posso dizer, né? Que não há como foi muito bem dito, não tem como editar e também você não tem como dar um tipo de interpretação que muitas vezes no depoimento testemunhal as pessoas contam as suas versões e fica uma interpretação assim muito aberta para o julgador ter uma margem de se quer ir para um lado A ou para o lado B. E as câmeras, elas vão falar por si. Verdade. As corregedorias necessitam já de processos mais modernizados nessas operações, como o doutor Magno fala, se tira alguém da atividade fim para investigar o investigado também está saindo das ruas. É um prejuízo muito grande a operacionalidade. Como a Comissão de Direitos Humanos da OAB observa isso? Um dos pontos nodais em que observamos na Comissão de Direitos Humanos é que muitos procedimentos eles são arquivados por falta de provas. Então, esses procedimentos são arquivados por falta de... Na Polícia Civil até mais, né? Na Polícia Civil até mais. Então, esses procedimentos que são arquivados por falta de provas nas corregedorias, quando a CDH impetra um ofício, entra com um ofício, requerendo investigações, é aberto todo um procedimento administrativo disciplinar para investigar se aquele policial cometeu uma conduta desviante, em sua grande maioria, a Corregedoria de Polícia, ela arquiva. Observamos bem, só em 2020 nós tivemos 14 denúncias de violência policial para a CDH. E o que nós observamos é que a grande maioria dessas denúncias foram arquivadas por falta de provas. Um outro ponto que nós tivemos aqui são os recentes casos de tortura com as policiais penais agora, né? A nova categoria que tivemos, os agentes penitenciários se tornaram policiais penais, e só em maio tivemos dois casos em que a própria Comissão de Direitos Humanos verificou em loco
casos de tortura. Um praticado, inclusive, contra um senhor de idade. Então, Flávio, o que nós pensamos aqui existe um problema, seja de violência letal policial, seja da própria violência de lesão corporal, seja práticas de tortura, e para resguardar todos os policiais, para resguardar o cidadão, para resguardar a boa prova, nós precisamos dessas câmeras. Isso é um problema latente. Muitas vezes nós podemos pensar nas particularidades que isso envolve, né? Eu acredito sempre que nós temos que pensar onde nossos pés pisam e quais são os nossos problemas aqui sociais que nós temos em Alagoas. E a violência letal policial certamente é um problema. Os casos de tortura eles vêm crescendo. Estabelecer um controle rígido a essas polícias é de maneira ululante, né? Um ponto também, Flávio, que me parece que é de extrema importância muitos policiais estão se utilizando agora de canais do YouTube, muitos policiais estão utilizando as próprias plataformas de Instagram para se autopromoverem muitas vezes, para colocarem a função privada em detrimento da função pública. O que nós estamos querendo fazer aqui é o inverso. O caráter público está muito acima, sempre muito acima, até pelos princípios norteadores da administração pública, do caráter privado. Então, o que nós não podemos é aplaudir agentes públicos quando eles põem de maneira privada, e não aplaudir, não querer essas câmeras quando estamos falando disso servir para a função pública, para a garantia da boa prova, para o processo penal, para os procedimentos administrativos e para a garantia do cidadão. Esse é o outro ângulo, né, do monitoramento. O Ministério Público já investiga, né, doutor Magno? Agentes de segurança, isso foi noticiado, sendo um delegado da Polícia Civil e quatro policiais militares que estariam fazendo uso do trabalho na segurança pública para autopromoção e lucro financeiro com as visualizações de vídeos na internet e nos canais, né, nas mídias sociais. Como andam essas investigações, doutor Magno? É algo que o Ministério Público se preocupa, né, sobre o assunto. Esses procedimentos foram instaurados com o propósito de coligir as provas necessárias, porque aí você observa que podem ocorrer alguns desdobramentos, né? Quando um policial ele faz essa gravação com o intuito da sua autopromoção, sobressaindo mais o seu interesse particular, pessoal, ao serviço público que ele deve estar exercendo e prestando, então aí há uma situação em que eu posso assim afirmar que ele está indo por um terreno, uma seara perigosa, porque ele está incorrendo em situações de improbidade administrativa, ferindo princípios da própria administração pública. A exemplo disso eu digo porque a Polícia Civil ela tem uma regulamentação que os policiais civis, quando vão dar entrevistas, quando mantêm sites ou blogs, mini-blogs, enfim, as mídias digitais, eles divulgam seus trabalhos, eles têm que obedecer uma portaria que existe no âmbito da Polícia Civil, onde disciplina, né? Até porque quem fala em nome da Polícia Civil é a assessoria de comunicação da Polícia Civil, e não o policial. Ele precisa ter essa autorização da assessoria de comunicação, segundo a portaria, e obedecer a todo um procedimento a respeito do assunto. E o que ocorre é que muitas vezes o flagranteado ele está sendo exposto, tanto na sua imagem, né, a sua figura, como também partes do seu corpo. E isso já incorre em uma outra situação, o abuso de autoridade. E isso é crime, está aí a lei e demonstra essa situação. E também essa autopromoção. Então, no caso do militar, pode até ser instaurado um inquérito policial militar, porque um crime é apurado dentro de um inquérito policial militar. E isso pode trazer sérias consequências para o policial militar, porque na graduação das suas faltas funcionais, ele pode incorrer em um comportamento mau e chegar a enfrentar uma exclusão da corporação. E no policial civil, da mesma forma, existe a corregedoria que apura essas situações e o Ministério Público monitora as duas corregedorias nesse sentido para saber como é que andam os trabalhos sobre o assunto. Em São Paulo já existe um delegado que tem o canal mais visualizado do mundo sobre assuntos policiais, que é o delegado da Cunha. E já há 7 procedimentos instaurados, procedimento de investigação, instaurados pela conduta desse delegado. Um deles, recentemente, esse delegado estaria na Cracolândia,
numa missão assemelhada ao Rambo, né? Que seria, parece que é o guerreiro solitário enfrentando a marginalidade. E isso está estampado aí na capa do jornal. Ele tem milhões de visualizações. Teve mais de 3 milhões e 300 mil visualizações. Muita coisa. Então, né? Esse é um caso típico da exposição do policial representando o Estado. Como o senhor analisa? Veja só, Flávio, aqui, como o doutor Magno bem trouxe, a gente tem a portaria 470/2020, que regulamenta como o policial civil deve se portar perante a mídia. O mundo digital, ele nos coloca uma série de dilemas, né? E esses dilemas envolvem, quando tratamos de segurança pública, um cuidado do agente público para si mesmo e do agente público para o cidadão. Então, seguir os parâmetros estabelecidos na portaria é de suma importância. Nós não podemos tolerar policiais civis não cumprindo com a regulamentação dada pela própria Polícia Civil. Nós não podemos combater o crime cometendo faltas administrativas e cometendo tipos penais. Não se combate um crime cometendo outro crime. Isso tem que estar muito bem claro. A gente não pode rotular alguém como criminoso e incorrer numa conduta criminosa. E aqui, saúdo o doutor Magno, saúdo a doutora Carla Padilha também, que vem fazendo um trabalho brilhante na controladoria, no controle externo do Ministério Público, da atividade policial. Saúdo também a própria Comissão de Direitos Humanos, a qual faço parte, com seus membros, e a presidenta Ana Carolina Fidelis, a qual nós já oficiamos, estamos incorrendo também a apurar e combater esse tipo de atitude. Observe, esse fato aqui que nós trouxemos incorre em lucro para essas pessoas. Visualizações no canal do YouTube, no Instagram, muitas vezes, não só elevam essa figura como uma figura política forte, mas também garantem com que ela seja remunerada pelo YouTube, no caso. Nós temos uma série de policiais militares que estão fazendo canal no YouTube, e vários canais, que aqui não precisarei nomear, mas isso deve ser combatido, e conclamo aqui o secretário Alfredo Gaspar para que puna esses cidadãos, para que puna esses policiais, porque eles estão dando um péssimo exemplo, inclusive para os bons policiais, que cumprem o seu mundo de maneira eficiente, que cumprem o seu mundo de maneira límpida, que cumprem o seu mundo de maneira eficaz, porque eles não aparecem. E se eu tenho um colega que aparece cometendo um ilícito penal, cometendo a falta, e essa pessoa é aplaudida, eu estou fazendo isso em detrimento do bom policial, do bom delegado de polícia, do bom policial penal. Então, isso tudo tem que ser combatido. Esse populismo penal, Flávio, é muito deletério. A gente viu problemas nos Estados Unidos que chegaram à exorbitância no caso recente da violência policial, e isso gera um estopim social muito grande, né? Com Vidas Negras Importam, Black Lives Matter. Então, George Floyd, né, Minnesota. Exato, George Floyd. Então, isso tem que ser controlado. A polícia, ela deve seguir, e um órgão armado, Flávio, ele tem que seguir os seus princípios, que é a subordinação, a hierarquia, a obediência, e não estar se colocando de maneira pública sem o controle necessário. Doutor Magno, quais seriam os prejuízos decorrentes da exposição desses agentes do Estado, das pessoas abordadas, do modus operandi que a polícia está expressando, mostrando? O senhor vê algum prejuízo nisso? Sim, um prejuízo muito grande. As pessoas, os próprios servidores das Forças de Segurança têm que entender que eles não são maiores do que o Estado, né? O Estado está posto aí para organizar a sociedade, para proteger o cidadão, né, para garantir a segurança. Então, eles, como agentes das Forças de Segurança, têm o dever de obedecer às normas da própria instituição a qual pertence. Como muito bem colocou aqui o doutor Roberto Moura, eu também ressalto a portaria do Comando Geral da PM, do atual comandante, Coronel Bittencourt, que é a portaria número 8 de 2021, onde disciplina como o policial militar deve se comportar nesses tipos de situações na mídia. Não se está se falando aqui que se quer calar o policial, que ele não possa ter rede social, que ele não tenha liberdade de expressão. Mas tem que se entender que, como ele faz parte de uma corporação de forças de segurança, tem que obedecer os procedimentos sobre esse assunto que existem nessas respectivas portarias. Se não faz, ele quebra o princípio da legalidade. Se ele não faz, ele está incorrendo em faltas administrativas. E muitas vezes, quando o cidadão é exposto de forma indevida nessas plataformas digitais,
por esses servidores públicos, então o Estado, quem está presente ali, é o Estado que passa a responder pela ilegalidade cometida. Doutor Magno, só para a gente relembrar, quais são as condutas tipificadas como crime e as faltas administrativas? Por exemplo, eu trouxe aqui, inclusive, o artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade. Ele é muito claro quando diz que não deve se expor partes, não deve ser a pessoa exposta, nem partes do corpo da pessoa expostas, né? O uso excessivo da algema, muitas vezes feita para constranger essas pessoas e demonstrar ou fazer assim uma apologia a uma situação de que o Estado está ali presente, mas ele não pode ser feito em detrimento dos direitos fundamentais daquela pessoa. A súmula número 11 do Supremo Tribunal Federal diz que é ilegal e torna-se nula a prisão quando se demonstra que houve um excesso, que houve uma desnecessidade, não houve necessidade do uso daquela algema no indivíduo. E isso traz um prejuízo à investigação, traz um prejuízo a uma situação que poderia ser conduzida o malfeitor a responder judicialmente, e ele vai ter que responder em liberdade ou até mesmo aquele procedimento se declarado nulo. E uma outra situação também, essa autopromoção por parte dos policiais que tem visualizações. Um desses canais alagoanos tem mais de 1 milhão de visualizações, para você ter uma ideia, e esses canais muitas vezes são monetizados, são remunerados. Em média, R$19 a cada 1.000 posts, visualizações. São essa tabelinha que o próprio youtuber lá publica, né? Então, se pergunta, se pode oferir esse outro tipo, você pode comercializar, vamos assim dizer, as suas ações enquanto agente das forças de segurança e vender isto? Então, é uma pergunta que se impõe, né? O Estado ali autoriza esse tipo de situação, ele está autorizado, né? Então, as portarias, respectivamente, disciplinam muito bem como deve ser a conduta dos servidores nesses aspectos. Então, o que é que eu aconselho? É adequar as ações junto às respectivas portarias. A exemplo da Polícia Militar, tem uma assessoria de comunicação e somente o comando, a assessoria de comunicação, fala em nome da Polícia Civil ou Polícia Militar. Esses divulgadores de conteúdo, eles são uma verdadeira fonte de denúncias. Eles recebem muitas denúncias e denúncias que transformam em elucidação de crimes. Vocês veem isso como um lado bom ou, mesmo sendo bom, é reprovável? Mesmo sendo bom, é algo reprovável. Por quê, Flávio? Porque nós temos um canal próprio para fazer denúncias. Nós temos os boletins de ocorrência, inclusive interativos hoje em dia, que facilitam. Nós temos também ouvidorias, nós temos vários canais oficiais para fazermos esse tipo de denúncia. O que nós não podemos é fazer com que essa pessoa faça uma denúncia privada, esse agente público se utilize dessa denúncia que foi estabelecida em seu local privado, vá atrás, corra com aquele criminoso, cometa uma violência. Inclusive, tivemos recentemente delegado de polícia dizendo que por pouco não perde a farda e queria matar aquele indivíduo. Isso é muito grave, Flávio, muito grave. Nós temos que estabelecer controle por esses indivíduos, porque nós temos um problema social que é o populismo penal. As pessoas hoje estão se utilizando de plataformas muito caras aos delegados de polícia, ao Ministério Público, aos advogados, para fazer política. Isso é muito perigoso, Flávio, muito perigoso. Porque isso não nos leva a bons lençóis, não nos leva para o que a Constituição Federal nos colocou em 88, com um caráter democrático, balizador, um sistema penal acusatório, processo penal acusatório. Então, essa politização das polícias, a partir desses canais, com um populismo penal que vende muito, vende tanto que os youtubers estão aí bombando com seus canais, suas visualizações. Então isso tem que ser combatido. O Estado de Direito não tolera o populismo penal. O Estado de Direito garante que um processo penal democrático, acusatório, com a qualificação da prova, e tudo isso é feito com base nessas câmaras que nós estamos conclamando aqui de sua aplicação. Você observa esse fim político eleitoreiro? Sim, muitos deles, as pessoas certamente estão fazendo isso para se autopromover. E quando não, estão aí lançando seus nomes em época de eleições para poder ser submetido ao escrutínio popular. Mas a pergunta que se impõe
se pode fazer isso, se aproveitar do próprio cargo público para autopromoção, no sentido da divulgação do trabalho em que realizou, não há um disciplinamento sobre o assunto, né? O grande problema também é que a exposição das pessoas investigadas é um fato muito grave. O abuso de autoridade, o artigo 28 da Lei de Abuso de Autoridade, deixa isso muito bem claro, que as gravações, inclusive feitas nessas operações, elas não podem ser divulgadas sob pena de cometimento de crime pelo agente de segurança, né? Há uma pena ali estipulada e é um problema muito sério, e sob pena também de nulidade do procedimento e de responsabilização no âmbito civil, na responsabilidade administrativa civil do agente. É certo que se o Estado venha a ser condenado em uma responsabilidade objetiva, dentro dessa situação de que houve uma quebra do princípio da legalidade, incorrendo inclusive em crime por parte do seu agente, o agente do Estado, o Estado vai ser condenado, mas ele também tem direito à ação regressiva sobre o seu funcionário, seu servidor, e esse servidor poderá ter descontado em seus vencimentos aquele dano, aquele prejuízo que os cofres públicos teve que concorrer para poder indenizar uma pessoa que tenha sido assim exposta indevidamente. O produtor do conteúdo, ele ganha um certo prestígio. Em contrapartida, isso significa um desprestígio para quem está na equipe do produtor do conteúdo e seus demais colegas? Com certeza, Flávio. Eu fico muito preocupado quando nós vemos policiais que cometem abuso de autoridade, policiais que se autopromovem, inclusive até contratando assessorias de imprensa privada para filmarem, fazerem todo um mainstream ali, filmando com todas as músicas, né, com toda aquela situação extremamente populista. Em contrapartida, nós temos bons delegados de polícia que realizam um trabalho brilhante, né? Eu poderia enumerar vários aqui na nossa Polícia Civil do Estado de Alagoas, que fazem seu trabalho cumprindo as portarias, cumprindo a legalidade, cumprindo os mandamentos constitucionais do Código de Processo Penal. E esses policiais, eles não aparecem. Esses policiais, eles fazem um trabalho como deve ser feito. E, ao mesmo tempo, verificam que colegas que cometem abuso de autoridade, cometem uma série de problemas, práticas de tortura, algumas vezes, né? A gente tem casos já sabidos e investigados. Eles olham para esse colega que está sendo prestigiado socialmente e devem observar o quê? Poxa, aquele cidadão que está cometendo aquele delito, está cometendo essas práticas, está em desconformidade das portarias, está sendo prestigiado socialmente, e eu que faço o meu bom trabalho, e eu que faço a minha boa prática policial, não venho sendo reconhecido. Então, é muito preocupante, até para nós beneficiarmos, privilegiarmos os bons policiais, verificarmos aplaudirmos os maus e não aplaudirmos os bons, né? E isso é muito preocupante. A gente tem que inverter, temos que punir esses maus policiais que estão utilizando da farda e da função pública para fins privados, e temos que enaltecer os bons policiais que fazem seu munus de maneira brilhante e de maneira democrática e conforme a Constituição. Você já imaginou, doutor Alberto, doutor Flávio aqui, se cada policial queira fazer e gravar as suas ações e colocar em uma plataforma dessa digital, né? Como é que seria? O Estado iria desaparecer nesse sentido, porque cada um se achava o dono do pedaço, vamos assim dizer, para uma autopromoção, e muitas vezes, como você mesmo disse, o populismo penal às custas dessa situação, e sendo as vítimas dessa situação aquelas pessoas que têm seus direitos fundamentais muitas vezes violados. Então, a gente está observando que esse acontecimento, esses fatos, não estão corretos, né? Eles estão já disciplinados, podem ter uma disciplinação ainda muito mais rígida, sim. Haveria uma possibilidade de estabelecer limites dessa exposição? Sim. E existe a própria Polícia Militar já pensa em rever a sua portaria com umas situações muito mais rígidas sobre a divulgação dessas plataformas digitais dos policiais militares. E a própria Polícia Civil tem tomado devidas providências, há inúmeros procedimentos abertos na Corregedoria da Polícia Civil demonstrando que aquele policial civil não está em consonância com a portaria que disciplina um assunto.
E isso é um assunto muito sério, porque, como disse, o Estado é maior do que o indivíduo. Ninguém é maior que o Estado. Ninguém é maior do que o Estado. Um ótimo exemplo disso, Flávio, observamos como a Polícia Federal, em sua grande maioria, se comporta. Você não vê um delegado de Polícia Federal aparecendo mais que a polícia, né? E esse é um ótimo exemplo que nós temos no Brasil, né? A Polícia Federal, no seu MUNOS, dificilmente na Polícia Federal vemos um membro da Polícia Federal ser maior do que a própria instituição. Eles são sempre regidos com base nos critérios balizadores da portaria, porque isso, dentro da Polícia Federal, é seguido muito à risca. Meus amigos, estou sendo informado que nosso tempo está acabando e temos 2 minutos, Jardel. 2 minutos para considerações finais, eu converso com o senhor. Não, agradecer, Flávio, agradecer ao Dr. Magno também aqui pela parceria, nesse bate-papo, nessa boa conversa. Agradecer a todos os telespectadores do programa Segurança em Foco. A OAB Seccional Alagoas está aberta a todo e qualquer cidadão que queira apresentar sua denúncia de violação dos direitos humanos. A Comissão de Direitos Humanos está completamente aberta e nos colocamos sempre à disposição. Da mesma forma, agradecer ao convite e dizer que esse tema é de suma importância para a sociedade, para as instituições, que estamos aqui para exatamente colaborar nesse debate. E eu acho muito importante que essa iniciativa sempre aconteça para esclarecimento da sociedade de que as forças de segurança são muito importantes para prestar segurança a toda a população, mas que eles têm um balizamento a ser seguido, uns procedimentos a serem cumpridos, e por isso estamos vigilantes à Comissão Estadual de Direitos Humanos, pugnando pela implementação definitiva dessas câmaras em todos os batalhões da Polícia Militar e corporações da Polícia Civil, e também estamos prontos a receber, como recebemos as denúncias, pela Comissão Estadual de Direitos Humanos, pelo Ministério Público e também pelo próprio Conselho de Segurança. Muito obrigado, doutor Magno. Muito obrigado, doutor Roberto. Programa muito bom. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será retransmitido aqui mesmo, em horário alternativos, no canal 525 da NET Claro e em nossas redes sociais. Até a próxima.